Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a corrupção do povo de Israel. O texto bíblico encontra-se em Miqueias, capítulo 6, versículos de 1 a 16, que os queridos ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Queridos irmãos, queridos ouvintes, muitas das situações que vivemos neste mundo são frutos das nossas escolhas. E constantemente escolhemos muito mal. Daí, quando as consequências vêm, a nossa tendência é colocar a culpa em Deus. Foi o que aconteceu com Israel, que vivia longe do Senhor, depois que ele lhe fez tanto bem. No texto bíblico apresentado, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós vimos que o profeta Miqueias volta mais uma vez à circunstância do povo na sua época. Ele deixa de falar sobre a glória futura do povo no reino messiânico para mostrar novamente a corrupção do povo e os motivos do castigo iminente. Vejamos, pois, os versículos 1 e 2, o que dizem. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Amém? Aqui nós vimos, queridos ouvintes, que o Senhor tinha uma acusação contra o povo. Por isto, o conclama a ouvir-lhe a queixa e a justificar suas ações iníquas, caso o pudesse. Que direito tinha o povo de Israel de rejeitar o seu Deus, segundo o concerto, e desobedecer-lhes as leis? Vejamos o que diz os versículos 3, 4 e 5. Ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Amém? Que te tenho feito? Queridos irmãos, queridos ouvintes, aqui nós vimos que Deus pergunta ao seu povo se ele os decepcionou de alguma maneira. Seria sua culpa do povo ter desobedecido a sua palavra? Deus negligenciou os seus, deixando de amá-los? A resposta é óbvia, queridos. Israel não tinha desculpa. Deus havia tratado o seu povo com bondade e paciência
em todo o decorrer da sua história. E hoje, meus irmãos, a situação é diferente? Deus é culpado de tanta corrupção, negligência, infidelidade e desobediência que há no nosso meio? É claro que não. Deus nos ama, queridos, e sempre nos amou. Hoje, Deus poderia repetir as mesmas perguntas a todos nós, que muitas das vezes, irmãos, viramos as costas para Ele. Muitas das vezes, nos tornamos desleais a Ele e a seus justos propósitos, conformando-nos com os oferecimentos deste mundo. Não porque Deus nos tem sido infiel, mas pelo contrário, pelos nossos próprios desejos egoístas e a nossa ingratidão para com a sua graça e amor. Queridos ouvintes, Deus não tem culpa da corrupção que se alastrou pelo mundo todo. Nós é que somos os culpados. Nós, povo corrupto, que alimentamos a indústria da corrupção, mesmo sabendo que o corrupto de hoje será o corruptor de amanhã. Temos o costume, meus irmãos, de apontar o dedo para os corruptos, esquecendo-nos de que nos nossos dias qualquer tipo de oferecimento e benefício é considerado corrupção. É o verdadeiro toma lá da cá. Nada fica sem contrapartida. Se você é beneficiado com alguma coisa hoje, com certeza, amanhã você será cobrado por isso. Hoje, meus irmãos, infelizmente, é assim que funciona. Quando recebemos um favor de alguém, a nossa consciência imediatamente nos condena como um devedor. Poxa, vou ficar devendo essa a fulano. Poxa, vou ficar devendo essa a meu amigo. Essas são as palavras, queridos, que imediatamente vêm às nossas mentes. O que deveria ser um procedimento normal, queridos, uns ajudando os outros, se tornou uma moeda de troca entre nós. Se eu te ajudo hoje, você fica me devendo. E com certeza será cobrado ou hoje ou amanhã. E quase sempre, meus irmãos, uma cobrança exorbitante. Infelizmente. Infelizmente. É assim. Nos nossos dias, é assim que se procede, infelizmente. Agora, aonde já se viu querer colocar a culpa em Deus pelas nossas iniquidades? Se nós é quem oferecemos subornos e somos subornados todos os dias. Deus não tem nada a ver com isso, queridos.
Deus é amor. Deus é bom. Queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus sabia muito bem que não teria nenhuma acusação válida contra ele. Mas mesmo assim, ele dá oportunidade para o povo o acusar. Quando procuramos resolver conflitos entre nós e outras pessoas, meus irmãos, mesmo se acharmos que o problema esteja com a outra parte, devemos dar oportunidade para a pessoa nos acusar e mostrar como contribuímos para o problema. Isso não quer dizer que alguém deve assumir responsabilidade por algo que não fez. Deus não admite culpa aqui, e nem sempre temos culpas nas diferenças que surgem entre pessoas. Mas muitas vezes, queridos, problemas entre duas pessoas envolvem duas parcelas de culpa. Quando presenciamos discórdia entre pessoas, devemos sempre lembrar da observação sábia de Provérbios, capítulo 18, versículo 17, que diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. É a palavra de Deus, queridos. Jamais devemos esquecer. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós vimos nos versículos 4 e 5 que Deus se defende, citando exemplos históricos de sua fidelidade e amor para com o povo de Israel. Primeiro, que libertou o povo da escravidão do Egito. Segundo, que enviou Moisés, Arão e Miriam diante deles. Terceiro, que protegeu o povo das maquinações de Balaque e das profecias de Balaão. Quarto, que cuidou do povo desde Sitim, a última parada antes de atravessar o Rio Jordão, até Gilgal, o primeiro acampamento na terra prometida. Cumprindo assim a sua promessa de dar-lhes a terra de Canaã, a terra prometida, queridos. Queridos irmãos, queridos ouvintes, no versículo 4, nós vimos que Deus destacou o papel importante de Miriam na condução do povo no deserto. Sabemos que desde a criação do primeiro casal até o Novo Testamento, Deus sempre tem dado aos homens a responsabilidade de liderança. E até hoje, como podemos observar nos ensinamentos de 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 8 a 15, onde aprendemos que o mesmo princípio da autoridade masculina está em vigor desde a criação. Este fato, queridos, não nega a importância das mulheres no plano de Deus. E a Bíblia destaca o papel de algumas delas, incluindo Miriam, a irmã de Moisés e Arão. Como profetisa, Miriam conduziu as mulheres de Israel no seu louvor. Mas quando ela tentou assumir um papel maior, até desafiando a posição de Moisés, Deus a castigou. Todos nós sabemos que Miriam foi acometida por lepra durante 7 dias.
E é por isso, queridos irmãos, queridos ouvintes, que todos nós devemos aceitar os papéis que Deus nos deu, quaisquer que sejam. Devemos aceitar e não reclamar. Miriam quis questionar. E Deus a castigou por isso. Vejamos o que diz os versículos 6, 7 e 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á, ó Senhor, de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, aqui a Bíblia diz que o povo procura uma maneira de reconciliar com Deus. Adiantaria chegar com sacrifícios abundantes à presença de Deus? Ofertas das primícias resolveriam o problema? O sacrifício de seus próprios filhos tiraria a culpa? Nada disso, queridos, resolve o problema do pecado. O que Deus quer do homem? No versículo 8 nós vimos que Miqueias resume em 3 itens o que Deus quer dos seus servos. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ame a misericórdia. Terceiro, que ande humildemente com Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, este versículo apresenta também um bom resumo da vontade de Deus na vida de cada um de nós. Por um lado, devemos mostrar a justiça, odiando o pecado e aplicando a palavra da verdade em tudo o que fazemos. Mas a justiça, queridos, precisa ser governada pela misericórdia, mostrando o amor de Deus em nossas atitudes para com os outros. Da mesma maneira que Ele perdoa, devemos perdoar as pessoas que pecam contra nós. Da mesma maneira que Deus perdoa, devemos perdoar as pessoas que pecam contra nós. E em tudo isso, queridos, é essencial mostrar a humildade e manter a comunhão com Deus. Queridos irmãos, Deus sempre quis a fidelidade e a obediência do homem. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que Samuel disse para Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor
do que a gordura de carneiros. É a palavra de Deus, queridos. Deus quer a fidelidade e obediência do homem. No Velho Testamento, os sacrifícios foram uma maneira de pedir perdão e assim se tornaram dever de todo pecador. Mas Deus prefere obediência. Deus prefere obediência. A Bíblia diz que muitos morreram por desobedecer a Deus. Dentre eles podemos destacar a mulher de Ló, que desobedeceu a Deus e virou uma estátua de sal. E também o primeiro rei de Israel, o rei Saul, por desobedecer a Deus, foi morto. Um bom exemplo esclarecerá a ideia. Imagine qualquer pai cujo filho faz algo errado, desrespeitando o próprio pai. Se o filho chegar ao pai arrependido e pedir perdão, é claro que o pai o perdoará. Mas qual pai não ficaria mais contente se o filho tivesse obedecido a sua palavra, ao invés de desobedecer e pedir desculpas? Deus perdoa, queridos, mas Ele prefere o nosso respeito e obediência. Deus sempre nos perdoa, mas Ele prefere o nosso respeito e a nossa obediência. Vejamos os versículos de 9 a 12. A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violências, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Queridos irmãos, queridos ouvintes, na primeira fase do julgamento, nós observamos que Deus deu oportunidade para o povo acusá-lo de algum erro, mas o povo não levantou queixa nenhuma. Agora, o Senhor traz as suas acusações contra o povo por meio de perguntas feitas para mostrar a culpa deles. No versículo 9, nós vimos que as interrogações deste parágrafo vêm do próprio Deus, e a palavra dele sempre merece respeito. Quando lemos as Escrituras, Deus está falando conosco. Devemos mostrar reverência e respeito por tudo que ele fala. As perguntas do Senhor acusaram o povo de várias ofensas. No versículo 10 e 11, Deus acusou o povo de desonestidade no comércio. E no versículo 12,
Deus acusou o povo de praticar violência e mentiras. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, quando olhamos para o mundo de hoje, percebemos que nada mudou. A violência e a desonestidade ainda dominam a vida de muitas pessoas. Muitas empresas, queridos, incentivam os seus funcionários a mentir para aumentar os seus lucros. Com isso, o servo de Deus, no meio de um mundo corrupto como este, precisa mostrar a sua lealdade a Deus e resistir a estas tendências pecaminosas. Porque nós, como Igreja de Jesus, temos o dever de fazer a diferença. Queridos, nós como cristãos, nós como a Igreja de Jesus, temos a obrigação de fazer a diferença. Vejamos o que diz os versículos de 13 a 16. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não beberás o vinho. Porque se observam os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe, e andais dos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. São as palavras de Deus, queridos, para o povo de Israel. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós vimos que Deus já apresentou suas acusações e provas. Agora chega a sentença da pena imposta ao povo pelos pecados cometidos. A Bíblia diz, no texto ora apresentado, que Deus mesmo castigaria o povo. O povo sofreria fome e mesmo tentando proteger os seus bens, perderia tudo. O motivo deste castigo seria por praticar as obras da casa de Acabe. Só para entender, queridos ouvintes, Acabe, influenciado por sua mulher, Jezabel, foi um dos piores reis da história de Israel. O rei Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Sua influência também atingiu o povo de Judá, até o ponto de um dos reis de Judá casar-se com a filha de Acabe, causando tamanho desgosto ao nosso Deus. O rei Acabe
deixou-se influenciar pela sua mulher, Jezabel. E por isso teve o pior reinado da história de Israel. Sua influência foi tão grande que atingiu também o povo de Judá. E um dos reis de Judá casou-se com a filha de Acabe, causando grande tristeza ao nosso Deus. Portanto, queridos, a mensagem esclareceu as nossas mentes e os nossos corações. Pois o verdadeiro motivo da contenda de Deus, bem como o consequente castigo ao povo de Israel, foi mais uma vez pela desobediência do povo, que começou a praticar as obras da casa de Acabe, do rei Acabe. Que possamos sempre pensar nisso. Deus prefere a nossa obediência. E que Deus assim nos abençoe. Amém?